réus sejam conduzidos ao plenário. Tem contingente necessário para que garanta a segurança de todos aqui no plenário? Peço então que os policiais retirem as algemas do réu. Para dizer ele, ó Marcelo, você não pode marrelar comigo, porque o Marcelo é cheio de dar problema. Ele muda de ideia o tempo inteiro. E o conflito que teve lá foi porque eu chamei a esposa dele de biscate. Certo. E teve a história de uma arma. Que história é essa? A senhora poderia relatar pra gente? Então, essa arma é uma arma que fica lá na mata de segurança pra gente. Meu esposo tem posse dela. Então, era mais para quando ocorresse alguma coisa que fosse perigosa, né, e tudo mais. Então, a gente utilizava a arma. Considerando, portanto, que a testemunha não quer depor na presença do acusado, tendo em vista o constrangimento alegado, defiro essa faculdade nos termos do artigo 217 do CPP, devendo constar em ato. Solicito que a Polícia Militar deverá retirar o réu do plenário, por gentileza. Pode repetir para nós o nome completo de Vossa Senhoria? Maria José. Senhora Maria José, a senhora é parente, amiga ou inimiga de qualquer das partes? Sou tia do réu. Tia do réu. Tem interesse no resultado da causa? Não. Não. A senhora se compromete a dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado? Sim. Devo adverti-la de que a testemunha que fizer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade será sujeita às penas do crime de falso testemunho. Qual a sua idade? 56 anos. Sua residência? Comunidade Ouro Verde. Qual a sua profissão? Serviços gerais. Primeiramente, então, passo a palavra para a acusação para realizar as suas perguntas. Obrigada, Excelência. Boa noite a todos. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Dona Maria, consta nos autos que Marcelo trabalhava com a senhora, certo? Certo. E como era o comportamento do Marcelo? No serviço, você fala? Também. O Marcelo ele sempre teve um comportamento complicado. Ele era meio problemático. Eu acredito que ele tem algum problema. Certo. A senhora mencionou no seu depoimento, nos autos, que existia um conflito entre a senhora e o Marcelo. Que conflito foi esse? Então, o Marcelo ele me procurou, querendo mudar a vida dele, me procurou, ele estava passando por um momento muito conturbado. Então eu ofereci um emprego para ele, né, para ele poder trabalhar comigo e meu esposo na mata. Passo a palavra nesse momento à acusação para realizar suas perguntas. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo. Dona Luísa, o que a senhora tem a dizer a respeito dos fatos? Então, doutora, no dia do acontecimento, era por volta de umas 4 horas da manhã, mais ou menos. Estava me arrumando para ir trabalhar. Escutei o barulho de uma porta, tipo, meio que quebrando. E logo em seguida veio o barulho de um disparo de arma de fogo. Então, peguei, fui para o meu serviço. Passou, acho que uns 50 minutos que eu estava lá. Uma pessoa me ligou e falou: você está sabendo do corpo que está do outro lado da estrada? Peguei, liguei para a polícia militar e fui para o local. Cheguei no local, vi um corpo do outro lado da estrada, vi com sinais de que tinha sido arrastado e estava jogado lá. Eu olhei para a casa do proprietário, vi o proprietário com 2 crianças no braço e uma senhora vindo de encontro com ele com 2 sacolas de pão.
E aí eles entraram para a residência, logo em seguida já chegou a polícia, começou a fazer os primeiros levantamentos, e aí já deu a voz de prisão para ele. E aí foi para a delegacia, e aí a gente fez algumas perguntas para ele, e ele informou que ele havia tirado no rapaz, ele falou que tinha tirado, porque ele segurou no bico da arma, e daí ele atirou. Mas depois ele confessou o crime, que estava vigiando a esposa com o rapaz, e aí atirou no rapaz. Certo. A senhora se lembra se viu alguma coisa na roupa do Marcelo no dia em que ele foi abordado lá em frente à casa dele, que estava dentro da palestra dela? Sim, no short dele tinha uma marca de sangue. Certo. O que mais você lembra? Com a palavra defesa. Dispenso. Os senhores jurados têm alguma pergunta? Algum esclarecimento a fazer? A acusação e a defesa concordam que eu dispense a testemunha? Sim. A testemunha está dispensada. Pode retirar do plenário. Convido a próxima testemunha de acusação, testemunha Bianca. Qual o nome completo de Vossa Senhoria? Bianca Soares Petrovski. Senhora Bianca, a senhora é parente, amiga ou inimiga de qualquer das partes? Não. Tem interesse na causa? Não. A senhora se compromete a dizer a verdade sobre o que souber e for perguntado? Sim. Devo advertir de que a testemunha que fizer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade estará sujeita às penas do crime de falso testemunho. Qual a sua idade? Tenho 32 anos. Sua residência? Rua Holanda, número 4, Jardim Ipanema. Sua profissão? Polícia. Ok. Primeiramente, então, passo a palavra à acusação para realizar suas perguntas. Boa noite, dona Bianca. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Dona Bianca, o que você tem a dizer a respeito dos fatos? Então, no dia do fato, fomos informados que teria acontecido um homicídio na Vila Tupi. Fomos até o local, chegamos lá se deparando com a vítima. Ela estava na rua e tinha marcas, né, como se ela tivesse sido arrastada da casa. Fomos até a casa da frente, chegamos lá, encontramos um casal e o casal nos informou que teria sido um motoqueiro que tinha passado e disparado a arma de fogo na vítima. Conversando ali com o casal, vimos que tinha sangue na área e na sala. Fizemos a prisão do acusado. No primeiro momento, ele falou que não tinha sido ele que tinha efetuado, né, a arma de fogo na vítima. Aí, chegando na delegacia, ele confessou que foi ele que fez o disparo, sim. Certo. Pela experiência que a senhora tem já, da percepção, a senhora me falou que é sobre o ambiente, sobre a casa. A senhora adentrou na casa? Então, dei uma olhada assim por cima, né, de fora mesmo, mas estavam os móveis tudo meio bagunçado, tudo meio fora do lugar, dava de ver que estava bem esquisito ali. Sobre os documentos da vítima, como foram encontrados esses documentos? Eu não me recordo. Certo. A senhora se lembra de alguma investigação em relação a documentos que foram queimados? Onde estava a roupa da vítima? Estava no quarto, se eu não me engano, estava no quarto. Ela foi encontrada só de cueca na rua. A vítima, né? Certo. Tem mais perguntas, né? Passo a palavra para a defesa. Dispenso. Dispensada, jurada, se tem alguma pergunta? Algum esclarecimento a fazer? Não. A acusação e a defesa concordam com a dispensa e testemunha? Sim, a testemunha está dispensada. Se quiser retornar ao plenário, pode ficar à vontade. Ok, obrigada. Passaremos agora para a oitiva das testemunhas da defesa. Convido a próxima testemunha, agora da defesa, a senhora Daniele. Roniele, perdão.
Boa noite. Nome completo de Vossa Senhoria? Senhora Ronieri, a senhora é parente, amiga ou inimiga de qualquer das partes? Não tem interesse no resultado da causa? A senhora se compromete a dizer a verdade sobre o que souber e for perguntado? Devo adverti-la de que a testemunha que fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade será sujeita às penas do crime de falso testemunho. Por gentileza, me diga a sua idade, 26 anos. sua residência, Na segunda marginal, na casa. qual é a sua profissão. Serviços gerais. Primeiramente, então, passo a palavra à defesa para realizar as suas perguntas. Boa noite, senhora Ranieri, tudo bem? A senhora é sobrinha da vítima, certo? Isso mesmo. Queria perguntar para a senhora se a vítima, ela comentava que estava se relacionando com uma mulher casada, para a senhora? Sim, o meu tio me disse que estava se relacionando com uma mulher casada, porém não me disse nomes. Ele fazia algum tipo de piada sobre estar se relacionando com uma mulher que tinha um esposo? Doutora, eu vou falar bem a verdade para a senhora. Ele fazia. Ele chamava o cara de corno, falava que não havia problema, porque o cara ficava 15 dias no mato, por isso ele era corno. Então ele tinha que isso não era certo, porque então, ele do cara e o cara podia acabar fazendo alguma coisa com ele. Ok, muito obrigada, satisfeita. Acusação? Se o jurado tem alguma pergunta, algum esclarecimento? Não. A acusação e a defesa concordam com a dispensar a testemunha? A testemunha está dispensada. Se quiser retornar ao plenário, pode ficar à vontade. Bom, então nesse momento vamos passar para o interrogatório do réu. Solicito que tragam o réu Marcelo de volta ao plenário. A Débora também pode ir. Qual é o seu nome? Não entendi. Seu estado civil? União Estado, Sua naturalidade? brasileiro, Qual a sua idade? 31 anos, Qual a sua filiação? Amelinho Nobre dos Santos e Maria das Dores dos Santos. Qual a sua profissão ou meio de vida? Trabalho no bateria. O senhor já foi preso? Não. O senhor sabe do que está sendo processado? Sim. Nesse momento, procederei com a leitura da denúncia, dando-lhe ciência das imputações que lhe foram formuladas. Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Marcelo Pires de Aguiar, pela prática em tese dos delitos tipificados pelos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, e contra Débora Santos Gomes, pela prática em tese do crime do artigo 347, parágrafo único do Código Penal, tendo vista os seguintes fatos alegados na inicial. Primeiro fato, no dia 23 de maio de 2015, por volta das 3 horas da manhã, na residência particular localizada na rua Arapongas, no bairro Vila Tupi, em Marcelândia, Mato Grosso, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
em primeiro, mediante uso de armas de fogo, consoante boletim de ocorrência, folhas 17, fotos, laudos necroscópio, auto de exame de corpo de delito, segundo consta na ata, horário e local acima especificados, o denunciado, desconfiado de que sua companheira Débora Santos Gomes o traía, chegou de surpresa em sua residência, portando uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 28, ato contínuo, sorrateiramente se aproximou da casa, cuidando para que ninguém o escutasse, ocasião que flagrou a vítima apenas de cueca no interior da residência com sua convivente, momento em que abriu a janela, mediante um disparo certeiro de arma de fogo que tirou a vida da vítima. Segundo fato, nas mesmas condições de tempo, o local acima especificados, os denunciados Marcelo Pires de Aguiar e Débora Santos Gomes, conscientes e dolosamente, inovaram artificiosamente o estado do lugar, das coisas e da pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito em processo penal. Restou apurado que, após tirar a vida da vítima, o denunciado arrastou o corpo de fora, de dentro de casa, até o outro lado da rua, ocultou a arma utilizada no crime nos fundos da residência e o queimou os documentos da vítima, bem como, em conjunto com a denunciada, lavou o sangue que havia na residência a fim de induzir em erro a perícia para produzir efeitos em processo penal. Senhor Marcelo Pires Aguiar, a partir desse momento, passaria a fazer algumas perguntas. Advirto ao réu de que não está obrigado a responder a essas perguntas formuladas, pois tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme a presunção de inocência. Todavia, é o momento para dar sua versão dos fatos. A confissão é atenuante. O senhor confirma a leitura dessa denúncia? Sim. Gostaria de responder as perguntas da acusação e defesa? Sim. Passo primeiro, então, a palavra à acusação para fazer as suas perguntas. A palavra à defesa. Acusação. Por se tratar de réu confesso, a gente dispensa a oitiva dos réus. Defesa com a palavra. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sim. Senhor Marcelo, o senhor estava separado da senhora Débora ou vocês ainda estavam casados? Estávamos casados. Então, o senhor fazia o uso de remédios controlados? Tomava sim. Como? Não consigo compreender. Sim, tomava remédio sim. Há quanto tempo, mais ou menos? Por volta de uns 15 anos. 15 anos, né? Como que o senhor se sentiu no dia dos fatos, ali no momento? De presenciar uma cena fica cego, né? Fica inconsciente. O senhor se arrepende do que o senhor fez? Sim, se arrependo. Ok, satisfeita. Muito obrigada, Vossa Senhoria. Os senhores jurados desejam fazer alguma pergunta ao réu? Não. Bom, então o senhor pode se retirar, sentar ao lado da defesa, por favor. Solicito nesse momento a presença da ré Débora. Qual o seu nome completo? De onde é natural? Qual o seu estado civil? Qual a sua idade? Sua filiação? Sueli Gomes Santos. Pai? Qual a sua residência? Qual a sua profissão ou meio de vida? Já foi presa? Não. Não.
A senhora sabe do que está sendo processada? Senhora Débora, então a partir desse momento passarei a fazer algumas perguntas. Advirto que a senhora não está obrigada a responder essas perguntas formuladas. Tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme a presunção de inocência. Todavia, é o momento para dar os seus esclarecimentos, sua versão de fato. A confissão é atenuante. A senhora confirma a leitura da denúncia? Sim. Anterior. Gostaria de responder às perguntas de acusação e defesa? Sim. Sim. Passo a palavra, então, à acusação para fazer as suas perguntas. Dispensado. Defesa com a palavra. Boa noite, tudo bem? Como que era o temperamento do senhor Marcelo no dia a dia? Boa noite. Ele era muito instável. Tinha dias que ele era calmo, outros dias ele era bem agressivo. Consegue explicar um pouco melhor? Por gentileza? Muitas vezes, quando existia algum tipo de conflito, alguma dificuldade no dia a dia, ele acabava abusando da água do vinho também. Ok, satisfeita. Muito obrigada. Jurados, desejam fazer alguma pergunta? Não? Bom, então a senhora já pode se retirar e sentar ao lado da defesa, por favor. Pois bem, senhores, nesse momento então vamos passar para os debates orais. E antes de começarmos os debates orais, normalmente é concedido 1h30 para cada uma das partes que estarem falando. Entretanto, por razões didáticas, vamos limitar esse tempo para 30 minutos para cada uma das partes, tanto acusação como defesa, seguindo a ordem, primeiramente a acusação e em seguida a defesa. E, eventualmente, se a acusação quiser fazer uso da réplica, então terá 10 minutos, e então a tréplica será ofertada também à defesa o prazo de 10 minutos. Nesse momento, passaríamos a analisar as teses aqui explanadas, a fim de elaborar os quesitos do juízo. No entanto, por questões também didáticas, uma vez que as teses já foram elaboradas anteriormente, os quesitos já estão realizados e serão passados aos novos jurados ao final da sessão. Para início dos debates, concedo a palavra, portanto, à acusação pelo tempo de 30 minutos. Boa noite, excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Júri, nobres jurados, ilustres presentes, defesa aqui que também está presente, é uma oportunidade de estar aqui com os senhores. E nessa noite, nós estaremos aqui discutindo sobre um caso de extrema seriedade, onde a busca pela justiça e pela verdade é de suma importância. Hoje, na pessoa do Ministério Público, eu tenho a responsabilidade de apresentar aos senhores a acusação contra o senhor Marcelo Pires de Aguiar e a senhora Débora Santos Gomes, cuja autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 121 do Código Penal e 347 também do mesmo diploma legal encontram-se devidamente comprovados. A acusação ela estará se baseando aqui por provas robustas que apontam que Marcelo de Aguiar foi o autor do crime hediondo que ceifou a vida da vítima Euclides Ribeiro, assim como a senhora Débora Santos Gomes, como incursa da sanção prevista no artigo 347 do Código Penal. Já que ela, só para explicar o que está constando no artigo 347 do Código Penal, a senhora Débora Santos auxiliou o senhor Marcelo a alterar o local do crime após o ato ali praticado, a fim de mudar os locais do crime e assim aplicar efeitos no processo penal e nos laudos periciais. Portanto, eu peço que os senhores e as senhoras aqui presentes não subestimem a culpabilidade do acusado, principalmente do senhor Marcelo Pires de Aguiar, uma vez que a sua conduta, conforme já foi até explanado aqui por algumas testemunhas, demonstra que não foi somente uma ação isolada, mas sim um ato premeditado e consciente que resultou numa perda irreparável de uma vida humana. Assim,
é imperioso que essa corte leve em consideração a gravidade do delito que estamos aqui explanando para os senhores, a fim de que ponderem sobre a culpabilidade do acusado. Para iniciar, eu até iria mostrar aqui alguns relatos dos fatos que está presente na acusação, mas por conta do nosso tempo, por conta da juíza que é a presidente do tribunal já ter explanado isso para vocês, eu vou passar para os nossos próximos tópicos. Mas depois de todos esses fatos que ocorreram, que está aqui na acusação, a senhora Luísa Antônia Farias, que foi uma das testemunhas que foram ouvidas aqui, ela ficou sabendo, né, que havia ali uma vítima na frente na rua Arapongas e acionou a polícia militar. Os policiais militares estiveram ali presentes e, a fim de eles escolherem maiores informações, questionaram Marcelo, que residia na frente, aonde estava o corpo, e, a fim de ele se esquivar do ato praticado, ele falou que haviam passado alguns motoqueiros ali em frente e dispararam os tiros contra a vítima. Mas ele não sabia informar quem que eram essas pessoas e também nem tinha mais relatos sobre o que tinha acontecido ali em frente. Contudo, esse breve relato que ele fez não condizia com a realidade que os policiais se depararam ao chegar ali na casa. Já que, até como foi relatado aqui pela policial, a casa estava molhada, ou seja, tinha acabado de ser lavada, e fazem, né, uma casa sendo lavada às 4 horas da madrugada, e por coincidência, havia um homem morto na frente da residência no mesmo horário. Assim, além disso, da distância que o corpo estava para a residência do réu, havia rastros de corpo, de sangue, dando a entender que ele tinha arrastado o corpo da vítima naquele local. Para explicar melhor para os senhores, eu trouxe aqui um laudo de constatação do local do crime. Pode. Eu trouxe aqui para vocês o laudo de constatação do local do crime. Infelizmente, as imagens estão ali de uma forma que não dá para ver de uma forma tão clara, porque o processo ele já é antigo e ao ser digitalizado, acabou que as imagens não ficaram de uma forma que dá para observar. Pode voltar, André, por gentileza. Mas, no primeiro, não. E na próxima, isso. Por se tratar de um ato administrativo, a gente aplica aí o princípio da presunção da legitimidade e vamos observar somente as legendas ali embaixo. Ó. Figura 5, mostra as marcas de arrasto na rua. No processo físico, mostra claramente essas marcas de arrasto na rua. Próxima figura. Mostra vestígios de sangue na área da residência onde a vítima foi arrastada. Mostra vestígios de sangue na área da residência. Próximo. Mostra o chão da sala que foi lavado, que constava ali que ele estava molhado. Mostra também as roupas reviradas no interior do local e no interior da residência. E por fim mostra os vestígios aí dos documentos, das roupas das vítimas que foram queimadas. Então, logo de início, os policiais constataram, tudo que os policiais constataram ali logo no primeiro momento, já dava para entender ali com plena clareza que o réu era o autor do crime em questão. Diante disso, os policiais eles encaminharam o senhor Marcelo e a senhora Débora à delegacia, e lá o Marcelo, após alguns questionamentos, este assumiu ter realizado os tiros contra a vítima, bem como realizado todos os atos posteriores para alterar o local do crime, juntamente com a senhora Débora Santos Gomes. Diante disso, senhores jurados, não há dúvida nenhuma quanto à autoria e materialidade aqui em questão. Para ficar mais claro aos senhores, eu gostaria de fazer uma breve análise aqui de como foi constatado a autoria e a materialidade no caso concreto. Primeiramente, a autoria ela se refere a quem cometeu o crime. Quem foi o responsável por resultar esses eventos que nós estamos avaliando aqui nesta noite?
De uma forma mais didática, a autoria ela responde a pergunta: quem fez isso? E o Ministério Público responde essa pergunta aos senhores essa noite com plena clareza, sustentando que Marcelo Pires de Aguiar é o autor do crime em questão, uma vez que está demonstrado de maneira clara e convincente que ele foi agente responsável por perpetrar o delito, tanto pelas provas colhidas aqui até o momento, como a própria confissão do réu, né? A gente já pode tirar aí a autoria do réu desse delito praticado. Já a materialidade, ela está relacionada à comprovação de que o crime realmente aconteceu. Por sua vez, ela responde à pergunta: o que aconteceu? E aqui, mais uma vez, o Ministério Público, a fim de responder essa pergunta aos senhores, mostra evidências concretas, como laudos policiais, testemunhas que já foram ouvidas aqui nessa noite, que é de extrema importância, o laudo de constatação do local do crime, assim como todos os demais elementos aqui apresentados e presentes nos autos, confirmam que houve um homicídio conforme descrito no artigo 121 do Código Penal. Assim, já aqui, a materialidade do crime é a comprovação de que algo real e ilegal aconteceu, o que aqui, no presente caso, está devidamente comprovado. E o mesmo nós podemos alegar para o crime previsto no artigo 347 do Código Penal, onde a autoria está comprovada pelo próprio depoimento do réu na delegacia. Ele confessou os atos praticados e confessou também que a sua companheira, né, até o momento, teria auxiliado ele em realizar a limpeza no local do crime. Em que pese a senhora Débora Santos tenha negado isso na delegacia, de qualquer envolvimento com o ato ali praticado, ao analisar os dois depoimentos na delegacia, primeiro, o senhor Marcelo alegou que, depois de ter praticado o ato, ele solicitou a ajuda da Débora para realizar a limpeza do local. A Débora, por sua vez, falou que, após o Marcelo ter praticado o delito, ele foi tomar banho. Então, analisando os dois casos aí, dá para entender, analisando os dois depoimentos, dá para entender que enquanto o senhor Marcelo ia tomar banho, a senhora Débora realizava a limpeza ali no local. Então, não há como falar, pelos próprios depoimentos dela, que ela não faz parte disso. Ela faz parte, sim, desse crime imputado a ela, e é isso que nós estamos comprovando aqui. Dessa maneira, a justiça ela clama por ser feita, senhores jurados. O Ministério confia que este tribunal, com sua imparcialidade e sabedoria, será o guardião da verdade e da equidade nesse processo, que a razão e a lei iluminem vossas decisões para que possamos juntos restabelecer a justiça e a paz tão necessárias. Agradeço a atenção de todos e peço que ponderem sobre esses elementos com a seriedade que esse julgamento merece. Obrigada. Bem, concedo a palavra à defesa pelo tempo de 30 minutos. Acusação. Boa noite, Excelência. Prazer. Quero aqui, primeiramente, manifestar o apreço que tem pela meritíssima doutora, a quem tenho muito respeito pelo trabalho que vem prestando a comarca, a nossa comarca. E quero cumprimentar também as minhas novas companheiras, defesa, com quem tenho a honra de ladear, e cumprimentar os réus, a todos presentes. É um prazer estar aqui, mas principalmente os senhores, os jurados, as estrelas da noite. Vocês vão decidir o destino dos senhores. Vocês ligam hoje. Vocês julgam hoje. A Excelentíssima vai presidir a vontade dos senhores. E é por isso que eu peço aos senhores que vejam bem
o tipo de cidadão que nós temos aqui hoje. Embora sei que são seres humanos, pessoas como nós, porém de uma crueldade que não cabe no meu entendimento e acredito no de muitas pessoas. Pois Euclides, a vítima, tinha família. Ele já era um senhor maduro, mas ele tinha família. Ele caiu nas falácias de uma senhora que, segundo a própria tia, uma senhora que nós ouvimos os termos que ela usou, despudorada, né? Então, o que ela deve ter dito para essa vítima cair no que ela disse? Uma senhora que ficava sozinha, o esposo trabalhava no mato, consta nos autos que ele ficava até 60 dias, 2 meses fora de casa. E consta nos autos que este senhor agredia ela. Tem inquérito policial das agressões e até de tentativa de homicídio contra Débora. Esse senhor. Então vejam o quanto de humanidade que nós estamos colocando na balança. O quanto que nós temos que ser ponderados, e vossas excelências hoje têm que pôr na balança e ver o que realmente é justo, o que realmente é cabível. Quem nós vamos punir hoje? Quem vai ganhar e quem vai perder? Hoje ninguém ganha. Todos estamos perdendo, porque uma vida foi ceifada, não conta. Não conta mais. Morreu. O Euclides pagou sem merecer. Ele é vítima de uma senhora que estava sozinha, que era vítima também do réu. Ela sofria nas mãos deste senhor, que teve coragem de ameaçar a própria tia para ter dinheiro. Por que ele queria esse dinheiro? Eu lhes pergunto. Fiquei curiosa. Até agora eu não consigo entender por que ele queria tanto aquele dinheiro e com tanta pressa, a ponto de ameaçar a tia de morte, de dizer que ia atirar fogo no trator, que ia atirar fogo na residência dela, caso ela contasse alguma coisa para alguém, sobre a vontade que ele tinha, porque ele tinha tomado posse da arma dela. Então, o que cabe na minha cabeça, e eu espero que os senhores também compreendam, é que qual era o intuito de querer dinheiro e ter posse de uma arma lá no mato? O tio veio embora, arrumou esse dinheiro e mandou pelo neto. O neto entregou o dinheiro para ele, R$1.000. E ele arrumou um jeito e veio para a cidade. Chegando na cidade, ele não foi para casa. Ele foi para a moita. O termo policial, se não me falha a memória, é campanar, que eles chamam. É vigiar, ficar estreita. Ou seja, ele ficou premeditando o que ele ia fazer. Já que estava lá no mato, ele já estava premeditando. Ou ele já sabia o que ele queria fazer. Lá no mato ele ficou. Consta nos autos, como as fotos que a doutora Ana Karine nos mostrou, um chinelo. Um par de chinelos, tamanho 37 e 38, do réu. Lá no mato, onde ele ficou. Estava o mato todo amassado. Ficou lá, à espreita, para surpreender Débora, para esperar o momento oportuno de consolidar a vontade que ele tinha. Vontade de tirar a vida de quem quer que fosse que estivesse lá com a esposa dele, que ele já sabia da boa fama. Ele já era ciente. Ele sabia que não era uma freira com quem ele tinha se casado. Até porque o inquérito policial que tinha, anterior a este homicídio, era por ciúmes, por traição. E ele continuou casado. A boa fama dele, de agressivo,
de impaciente, inflexível. A tia teme a vida dela. Ela tem medo de ele sair da cadeia e matar ela. Ela tem medo de morrer. A própria tia. Quem ajudou ele, quem deu emprego para ele. Aí imagine outras pessoas. Cabe lembrar aos senhores, foi falado aqui sobre a medicação que ele toma. Mas nos autos não consta nenhum laudo de que ele toma alguma medicação. Então, essa informação acaba sendo insignificante para a gente, pois nada comprova que ele usa medicação, o porquê usa medicação, se é necessário essa medicação. Também toma medicação para pressão alta. Enfim, eu gostaria de explicar para Vossas Excelências, que hoje vocês, os senhores, são Vossas Excelências, sobre a diferença do motivo torpe para o motivo fútil, que é a qualificadora do Marcelo. Motivo fútil. Motivo fútil é aquilo que é banal, sem justificativa. Vou falar de forma simplória, para que os senhores leigos entendam. Não mais né? E o torpe é aquilo que é vergonhoso, desprezível. Um exemplo de motivo torpe é o famoso caso da tia que matou os pais para poder receber herança. Isso é torpe. Porém, motivo fútil, um grande exemplo aqui. De nada, que motivos ele tinha, o que justificava tirar a vida de alguém por uma mulher. Nós vivemos em um país que existem, segundo o IBGE, 6 milhões de mulheres a mais que homens. Será que uma dessas 6 milhões de mulheres não queria se casar com ele? Um senhor tão pessoal, amoroso, trabalhador. Além do mais, acredito, penso eu, que caso venha a defesa alegar intensidade do motivo do violento, por violenta emoção, aí eu lhes pergunto, existe uma diferença entre emoção e pensamento. A emoção é aquilo que eu estou sentindo agora, super emocionada, mas estou pensando nas consequências de se eu acatar a minha emoção, o meu pensamento está me dizendo que eu terei consequências. Pensamento é aquilo que você premedita, é as consequências daquilo que você faz. E a emoção não é aquilo que você sente no momento. A emoção, eu fiz um estudinho aqui, ela pode durar até 120 horas, se for por tristeza. Por tristeza. Porém, como nós sabemos, se não sabe, vou dizer assim, a emoção é um sentimento imediato, uma reação imediata a um estímulo. Mas, como que foi forte a emoção se eu estava na moita, sentindo emoções há quantas horas? Ele não estava triste lá na moita. Pelo contrário, ele tinha um motivo fútil de tirar a vida de alguém, porque ele estava se deixando com a esposa dele. E ele teve a capacidade de chegar no buraco da janela para ter certeza. E ele não bateu e falou, ei, abre aqui para mim. Não. Ele arrombou a janela e meteu fogo. E aí eu te digo, quem quer fazer carinho, vai ao local que quer fazer carinho, no rosto, na bochecha, onde quer fazer carinho. Quem quer matar, atira no peito. Segundo os laudos que nós temos, o tiro foi no peito. Uma 28.
28 é bala com chumbo, ficou tudo. Infelizmente, as fotos não são legíveis, mas os senhores poderiam. Obrigada, meritíssima. Enfim, como eu disse aos senhores, ele tinha vontade de matar. Ele ficou espreitando, planejando, mas ainda está na minha cabeça o porquê que ele ia ter dinheiro com tanta pressa. Se ele estava indo para a casa dele, simplesmente porque ele sabia que a esposa dele traía ele ia para casa para ver se estava traindo ele mesmo, mas ele não tinha vontade de matar, digamos. Ele não tinha vontade de matar. Ele ia chegar em casa, ele ia ver a esposa dele traindo ele. O que uma pessoa normal faria? Discutiria, no máximo, algo do gênero. E ia pegar cada um seu rumo. Penso eu. Não. Ele tinha uma espingarda. Olha que coincidência. Ele estava do lado de fora e, por coincidência, quando Euclides se levantou, o tiro foi parar no peito dele. Sozinho. O Marcelo não tinha vontade de matar. Tanto tinha que conseguiu. Com um tiro certeiro. Porque ele premeditou tanto, ele planejou tanto, que ele sabia os movimentos que ele ia fazer. Só que ele não sabia de nada, era o da Débora que estavam lá dentro. Nem sonhavam quem passava lá na rua. Agora, imagina o quanto que a pessoa é fria. O quanto que a pessoa é cautelosa. Matou, arrastou o corpo lá na frente, sem roupa. Sem roupa. Não respeitou nem o corpo do defunto. É sem roupa mesmo. Ele estava com a cueca por cima, mas não era vestido. Ele estava sem roupa. Deixou lá jogado, voltou para casa muito lentamente. Caiu um bolo no chão, vou lavar o bolo. Vou lavar o sangue, tinha na casa, lavou. Limpou. Às 4 da manhã, limpando casa. E foi pra padaria comprar pão. Tomar café em família. Que maravilha, hein? Muito legal. Doutora, tempo encerrado. Obrigada, excelente. Mas é isso. Espero que os senhores votem com pensamento em justiça. Próxima posição. Boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar os novos jurados, excelentíssima oficiala, os réus e a defesa e a todos aqui presentes. Eu começo a minha, após explicar, cumprimentar todo mundo. Eu tenho de início a responsabilidade de explicar para os senhores, desenvolver a qualificadora do qual o Marcelo está sendo acusado e provar o veredito deste. Pois bem, a qualificadora em tela diz respeito ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Ou seja, essa qualificadora que dificulta a defesa da vítima, ela é um elemento surpresa em que a vítima, ali na hora do fato, ela não tem condição, ela não tem a possibilidade de se defender, certo? Agora, trazendo essa qualificadora que dificultou a defesa da vítima, no presente caso, temos que o finado senhor Euclides Ribeiro, em uma situação extrema de vulnerabilidade, pois, como era o conhecimento dos senhores, ele estava no leito da cama, ali, deitado, e ele foi surpreendido, sua vida veio a ser ceifada, e ocorreu que ele não pôde se defender de maneira alguma. A sua vida foi ceifada de forma cruel, sem nem mesmo ter o direito de se
defender ou de ter qualquer reação defensiva, né? Reação defensiva como maneira verbal ou maneira física, certo? Ao longo desse julgamento, né, vocês puderam vislumbrar que o réu, mesmo tentando ocultar o crime, após chegar na delegacia, ele assumiu principalmente que atirou, né, no final do senhor disse propositalmente, de maneira fria, como apresentadas as evidências, né, que revelam os elementos. Ele não apenas tirou a vida da vítima, só que também ele calculou da maneira que ele iria tirar, porque ele anulou a chance de defesa que o final do senhor Euclides tinha. Ainda mais agravamos a acusação ao ressaltar que a impossibilidade de defesa não foi um mero acaso, mas sim uma ação planejada e cruel. A vítima aqui foi privada do direito mais fundamental que nós temos, que é o direito à vida. Ele é encontrado no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Imagine você dormindo ali tranquilamente na sua casa, quando é surpreendido com uma bala dentro do seu tórax. Que momento que você vai conseguir se defender ou ter alguma reação? E isso foi tirado da nossa vítima. Portanto, requeremos que o júri leve em consideração essa brutalidade que ocorreu dessa ação ao deliberar sobre a culpabilidade do réu. E finalizo aqui a minha fala falando que a justiça, ela deve ser feita, mas não somente em nome da vítima, certo? Mas em prol da sociedade, que busca segurança, proteção contra atos desumanos como ocorreu. E assim termino minha fala. Muito obrigada. Muito bem, concedo a palavra nesse momento à defesa pelo tempo de 30 minutos. Peço que se atentem em relação ao tempo. Boa noite a todos. Com grande satisfação que a defesa se faz presente hoje nessa sessão de julgamento, a fim de defender os interesses dos réus. Eu gostaria de dirigir os meus cumprimentos à excelentíssima doutora presidente do Egrégio Tribunal, a senhora doutora Érica Leonel, e parabenizá-la pelo excelente trabalho que vem realizando em nossa comarca. Sinto honrada em investida de atuá-lo junto ao seu lado nos trabalhos aqui realizados. A senhora promotora e as assistentes de acusação, as ilustríssimas representantes do Ministério Público, incessantes e destemidos defensores da Justiça, com quais tenho a honra de poder dirigir esse trabalho nessa noite. Recebam os meus cumprimentos. Aos nobres advogados aqui presentes da defesa, também na missão de defender, de fazer justiça com profissionalismo, iguais a todos os doutores que exerçam com tamanha maestria. Aos serventuários e à Polícia Militar aqui presente, também recebam o meu cumprimentos. A toda a plateia, a todos os demais presentes, eu gostaria de agradecer também e cumprimentá-los em nome da defesa, assim como os nobres advogados aqui presentes, que serão nossos futuros colegas de profissão, e em especial ao Dr. Cláudio Leme, que se dispôs a nos ajudar, tirando um dia da sua caçada para nos ajudar nesse trabalho. A doutora Ismael, que hoje não se faz presente, mas que me veste com sua toga e que me deixa muito honrada. A todos os professores dessa instituição que nos ajudam a crescer, aqueles que nos fazem ter perseverança no futuro. Meus sinceros agradecimentos a todos. A instituição que aqui se faz presente, aos réus, o senhor Marcelo e a dona Débora, também gostaria de agradecer e cumprimentá-los, bem como deixar claro que aqui buscamos justiça. Aos jurados, e por fim, não menos importante, mas os senhores e senhoras membros do Conselho de Sentença, elevados nessa situação a um grau de autoridade máxima, Vossas Excelências hoje, aqui como juízes do fato, para julgar os crimes dolosos contra a vida. A missão dada a Vossas Excelências hoje se reverte na mais democrática da instituição brasileira.
Hoje, os senhores estão aqui para exercer o legítimo ato de cidadania. Hoje, os senhores, peço aos excelentíssimos senhores que decidam de acordo com as suas consciências. Hoje, defendo o direito da dona Débora, que aqui pouco foi citada, visto que o crime que ela cometeu não podemos justificá-lo. Hoje, são vocês que irão condenar ou absolver o réu. Portanto, mais uma vez, eu peço que julguem com suas consciências, com certeza de que estão fazendo o melhor para si, mas também para a sociedade. Com licença, eu vou começar agora com as teses da defesa. O Ministério Público ofereceu uma denúncia em face da senhora Débora, onde recai um crime prescrito no artigo 347, parágrafo 1, no dia 23 de maio de 2015, no município de Marcelândia. Percebam, excelências, que o crime no qual a senhora Débora foi acusada foi impulsionado. 5 testemunhas que foram até a delegacia depor, conforme vocês podem acompanhar nas folhas de 7 a 14 dos autos, dizem conhecer o réu senhor Marcelo e que este é uma pessoa truculenta, violenta, como o próprio Ministério Público já ofertou aqui. O mesmo efetuou várias acusações contra a dona Débora. Ela é uma mãe de família, com uma vida sofrida, que sempre passou momentos difíceis para sustentar os filhos, quando o pai permanecia até 60 dias no mato. Essa mãe é a que ficava na cidade cuidando dos filhos. Excelência, a senhora Débora nem deveria estar hoje aqui nesse tribunal, pois ela é tão vítima quanto a vítima. Ela sofreu a ameaça e foi coagida a limpar o sangue na casa, visto que o acusado Marcelo manteve ela a todo tempo sob pressão sobre uma mira de uma espingarda. Então, excelências, diante dessa fraude processual em que a mesma participou quando foi retirado o corpo, o senhor Euclides, de dentro da casa e levando para o outro lado da rua e depois fazendo a limpeza do imóvel onde havia acontecido o acidente, ela foi completamente coagida. Ela não agiu por sua vontade, já que o senhor Marcelo ameaçava todo o tempo. Então, excelências, a mesma nem deve responder por este ato, já que não é possível exigir que ela tivesse uma conduta diversa. A lei é clara quando diz que a inexigibilidade de conduta diversa é uma causa geral de exclusão de culpabilidade. Extingue-se o dolo ou passa a exigir que a pessoa sob coação física, no caso do revólver na cabeça, tivesse uma conduta diversa a que ela tomou. Ou seja, tem tipicidade, tem ilicitude, mas a vontade dela foi viciada. Então, podemos dizer que ela não deve responder esse crime. Então, eu faço uma pergunta a vossas excelências. Quem, diante de uma situação como essa de ameaça iminente de morte, não faria o mesmo que ela fez? Trair não é crime. Não podemos condená-la por esse ato. Até mesmo porque não justifica os seus sentimentos pessoais. Nós não sabemos o que ela passou durante todos esses anos de casamento com ele. Isso aqui é um julgamento e é para ser justo. Não para ter um vencedor ou um perdedor. Porque ninguém aqui vai entrar vencendo ou perdendo. Todos aqui já somos perdedores. Já entramos nesse tribunal derrotados. Temos aqui uma vítima que foi morta. Temos 2 presos. Temos famílias que sofrem com tudo isso. Então, vocês, como excelências, precisam conhecer os 2 lados e chegar em um acordo para hoje, quando chegar nas casas, colocar a cabeça no travesseiro, ter a tranquilidade de não ter cometido uma injustiça. Diante disso tudo, excelentíssima, podemos ver que a senhora Débora é tão vítima quanto a vítima desse homicídio.
E se depois de tudo isso, pela boa fé que a Vossa Excelência tem, se por alguma coisa em vossas cabeças propuser que a vítima tem que ser condenada, eu peço clemência. Clemência, por que colocar uma vítima e por qual motivo julgá-la e condená-la? Diante disso, a defesa faz os seus cumprimentos. Boa noite. Próxima, defesa. Boa noite a todos. Neste momento eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento as promotoras de justiça aqui, cumprimento os réus e cumprimento em especial os jurados. Vossas Excelências são as pessoas aqui mais importantes, os verdadeiros heróis. A importância é essa que foi otorgada pela Constituição Federal. Ela otorgou um defesa para os crimes dolosos contra a vida. O fato de estarem aqui hoje é prova dessa idoneidade. Rogo a Deus que lhe dê sabedoria neste julgamento pela melhor decisão. Oi. Bom, até o presente momento, a defesa, a acusação se empenhou em mostrar que o réu Marcelo agiu cruelmente, com frieza. Mas antes disso, eu gostaria de propor aos senhores que se atentem aos fatos. Neste momento, nós estamos falando de um homem que, antes de tudo, é pai de família, que, antes de tudo, é esposo, é trabalhador, sem vícios, é um homem que a vida não lhe deu oportunidades. É um homem que não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de crescer, de evoluir, mas pelo contrário, passa dia após dia dentro de uma mata fechada, dormindo dentro de um barraco de lona, para ganhar o pão de cada dia e sustentar os seus 3 filhos. É alguém que ao longo de 12 anos de casamento não permitiu que o pão faltasse em sua mesa. A senhora da acusação disse que estava muito preocupada em saber o que ele queria com o dinheiro. Não é tese da minha defesa, mas eu posso lhe responder. Qual é o homem honrado e decente que passa 15 dias na mata e que quer voltar para casa de mãos vazias, sem ter pelo menos o dinheiro para comprar o arroz e o feijão dos filhos que o esperam em casa? Com tudo isso, nobres jurados, ainda não foi o suficiente para que a senhora Débora fosse uma mulher honrada e de respeito. E enquanto o Marcelo estava trabalhando, suando para ganhar o pão de cada dia, o que ela estava fazendo? Ela estava arrumando amantes e levando para dentro da casa que o Marcelo sustentava. Esse é o tipo de mulher que a senhora Débora é. Vamos analisar que eles têm 3 filhos e que o filho mais novo ainda mama no peito. Eu gostaria que cada um de vocês aqui presente se colocasse no lugar do Marcelo. Se imagine você, depois de 15 dias de trabalho, chegando em casa, e a tua mulher que amamenta o teu filho no peito e que dorme no mesmo quarto, tem um homem lá dentro. Diante disso, senhores, nós precisamos olhar o Marcelo não como um assassino frio e cruel, e sim como um homem que não soube lidar com as suas emoções. E há de convir comigo que 99% dos homens honrados e decentes não suportariam lidar com uma situação dessa. Ficou claro no depoimento da tia que ele era atormentado pela família, que ele deveria pedir o divórcio. Agora você está num local isolado, no meio da mata, não tem sinal de celular, não tem como ligar para perguntar, não tem como fazer nada. Mas os tios estão ali instigando, você tem que largar porque essa mulher não presta, você tem que largar porque essa mulher não presta. Mas ninguém leva em consideração que são 12 anos de casamento e 3 filhos. E é claro que o Marcelo, como homem honrado que é, queria lutar por esse casamento, queria manter essa união.
E por esse motivo ele foi demitido pelos tios. E voltou para casa naquela noite, na expectativa de encontrar a sua família. O que você espera da sua família? Você espera chegar em casa e receber um abraço da sua esposa? Receber uma atenção com aquele olhar e dizer, vai ficar tudo bem, a gente vai arrumar outro trabalho, as coisas vão dar certo. Mas ao contrário disso, quando ele chegou em casa, ele se deparou com aquela cena. Com um homem seminu, deitado do lado dos filhos dele. Uma criança de 3 anos e uma de 1 ano e meio. Ele é acusado por ter impedido que a vítima se defendesse. Eu pergunto a vocês, se o Marcelo chegou na casa dele e tentou empurrar a porta, porque ele viu os dois lá dentro na cama, tentou empurrar a porta e saiu para buscar a arma. Fato esse que ele confessou. Confessou inclusive o arrependimento dele. O senhor, a vítima, teve ou não teve tempo de fugir? E o seu Euclides, que na minha opinião é o maior algoz de toda essa história, porque ele sim era um cara solteiro, que foi lá se envolver com uma mulher casada, conforme o depoimento citado aqui, era divertido se relacionar com uma mulher casada, porque ele não tinha que ter nenhum tipo de compromisso. O que ele esperou quando o marido dela tentou empurrar a porta? Ele esperou que o Marcelo ia entrar dentro de casa e dar um abraço nele? Ia fazer um carinho nele? É óbvio que o cara estava transtornado, o cara estava fora de si, tomado de ódio, de saber que a sua esposa estava ali, nua, seminua, e no mesmo ambiente que seus filhos. Ele também é acusado de fraude processual. Essa fraude processual é porque ele tirou o corpo de dentro de casa e arrastou até do outro lado da rua. Senhores jurados, qual pai, com uma criança de 3 anos e uma de 1 ano e meio, no mesmo ambiente de um homem morto e sangrando, não retiraria o corpo dali para as crianças não verem? Eu peço que os senhores analisem. Em momento nenhum ele quis fazer alguma coisa, ele quis mudar a versão, ele quis esconder, até porque o corpo estava lá. Para quem quisesse ver o caminho onde o corpo foi arrastado, estava lá. Ele confessou o crime. Ele só não queria que os filhos ficassem com trauma pro resto de suas vidas sobre aquilo que eles iriam ver. Então a defesa hoje está aqui para apresentar a tese de homicídio simples privilegiado, que apenas irá reduzir a pena. Eu peço que os senhores autorizem a doutora juíza que possa reduzir e dar justiça ao meu cliente, que não é nenhum criminoso, que nunca teve qualquer passagem pela polícia, tem 3 filhos, é um cidadão de bem da sociedade. Eu peço que façam justiça e autorizem a redução de pena e a desqualificação do acusado da acusação de fraude processual no artigo 347, pois o mesmo não teve nenhuma intenção de cometer fraude ao levar o corpo ao outro lado da rua. Simplesmente o fez de maneira culposa, para que os filhos não vissem a cena. Diante disso, declaro que confio a vossa excelência do destino do senhor Marcelo. E a defesa chama a senhora Elaine. Boa noite a todos. Gostaria de dirigir os meus cumprimentos à Vossa Excelência e também parabenizar pelo trabalho prestado nesse Tribunal do Júri. Quero também cumprimentar a excelentíssima, ilustre senhora que está representando o Ministério Público na pessoa da Ana Parron, da promotora, e também as assistentes de acusação. Também quero cumprimentar ao réu, agradecer também pela confiança de estar aqui hoje, a ré Débora, e também cumprimentar as minhas colegas de profissão
doutora Andréia e também a doutora Limara. E, por último, mas não menos importante, aos jurados, que são os mais importantes aqui nessa noite, né? Conselho de sentença, elevados nessa ocasião ao grau de autoridade máxima, recebam as minhas saudações. Hoje venho, perante essa respeitável corte, vou me direcionar aos jurados, tá? Peço desculpa aos senhores, pois são eles que irão julgar nessa noite. Venho perante essa respeitável corte para defender o réu Marcelo em um caso em que demanda não apenas a nossa atenção a uma letra fria da lei, mas também a complexidade das emoções humanas que envolveram os trágicos eventos que culminaram a perda de uma vida. E a tese que eu busco apresentar para os senhores, ela pauta-se no afastamento da qualificadora do motivo fútil e pelo reconhecimento da violenta emoção e da combustão espontânea. É crucial nós compreendermos que a legislação penal brasileira prevê o homicídio privilegiado ou subsidiariamente, né, a redução de pena nos casos em que o crime é praticado sob o domínio da violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima. Eu trouxe aqui uma citação para os senhores do professor Roque de Brito Alves, que ele é um estudioso nesse tema. Ele tem vários artigos aprofundados nessa questão da violenta emoção, e olhem só o que ele publicou no Diário de Pernambuco. É tese nossa de que, do mesmo modo que alguém que sofre de depressão está a um passo de cometer suicídio, o que inúmeras estatísticas provam, quem é escravo do ciúme está a um passo de praticar homicídio ou lesões corporais. Então, nós devemos aqui que alguém que é profissional no assunto, que estuda sobre isso, colocou que, da mesma forma que alguém com depressão, a pessoa que se matou ali, ela quis se matar, não, ela quis matar a dor. Da mesma forma que alguém que quis matar a dor, é alguém na violenta emoção. Ele faz ali sem ver o que ele está fazendo, da mesma forma de alguém que tira a sua própria vida. Então, ele não fez ali porque ele quis, ele foi dominado por essa violenta emoção. E assim, vendo nesse caso dessa tese que eu falei para vocês, dessa citação, como a minha colega Limara já falou, imagina vocês, homens aqui jurados, e as mulheres também, chegando em casa, depois de um longo período aí trabalhando na mata, sem conseguir nem conversar com a sua esposa, e você chega em casa ali querendo dar um abraço nela, querendo ver os seus filhos, e quando você chega em casa, sua esposa está despida, porque ela estava sem roupa ali com outro homem. Muitas das vezes nós vemos aí casos de só de alguém mexer ali com uma mulher, o cara já está no corpo, ele quer defender o bem mais precioso dele, que é a família dele. Não que a violenta emoção justifique o homicídio. Espero que os senhores me entendam. Mas sim a violenta emoção. O momento em que a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Assim como o réu falou aqui no depoimento dele. Que ele se arrepende. E como ele estava se sentindo? Ele disse que ficou cego. Porque assim, se nós nos colocássemos no lugar dele, cada um reage de uma maneira. Mas da forma em que ele estava ali, já tinha passado por uma situação estressante de ser demitido. Como a colega Limara já falou. Queria chegar em casa, o aconchego da esposa, chega lá, sua esposa está deitada com outro homem, ainda mais na frente dos filhos, que são crianças que até o casal ali, né, não pode fazer relações perto de uma criança, sendo pai e mãe daquela criança, por respeito. Mas a Débora não teve respeito com seus filhos, no momento que estava ali despida com outro homem. Imagina na cabeça dessas crianças, o que elas não devem estar pensando, meu Deus, esse aí não é meu pai. Nossa, mas por que minha mãe está sem roupa com esse homem, vendo as partes íntimas de um homem, crianças pequenas, vendo o homem despido? O pai, não só pelo ciúme da esposa, mas o pai, se ele chega no local e vê seus filhos pequenos, um homem pelado, despido na frente dele, o que o pai se sente? Nossa, meu Deus, eu não consigo nem imaginar uma filha minha e eu chegar sem roupa na frente. Né? Então, nesse caso, ele foi tomado aí pela violenta emoção. E outra coisa, Vossas Excelências, conforme foi citado pela acusação, que o réu Marcelo chegou lá no momento e ficou ali escondido. Em nenhum momento nos autos fala que ele ficou escondido. Nos autos fala que o Marcelo chegou, no momento em que ele chegou, ele olhou pela brechinha, viu que sua esposa estava ali com outro cara. E nesse momento ele se irou tanto que ele saiu correndo, foi buscar a
já adentrou dentro da casa onde ocorreu, infelizmente, ali o homicídio. Mas, vocês podem falar, esse determinado tempo em que ocorreu aí, afasta a violenta emoção, porque ele teve tempo de sair e voltar, mas não afasta. Nós temos aqui, de acordo com o entendimento do jurista Júlio Fabrini Mirabete, diz o seguinte: o pequeno tempo decorrido entre a provocação injusta da vítima e a agressão por parte do réu, despendindo por esse para se armar e voltar ao local do crime, não afasta a violenta emoção que o dominava. Ou seja, ele ter pegado ali no Fraga a esposa dele com outro homem e ter corrido para buscar o armamento, não tira a sua violenta emoção. Porque ele ainda estava cego. Ele não teve ali um tempo para planejar, como a acusação disse, em questão do dinheiro, né? Como a colega Limara já falou. Eu, como mulher, se meu esposo vai trabalhar num local que não tem ponto, eu não consigo falar com ele, de repente ele chega em casa sem dinheiro, sem nada, o que eu não vou pensar, vocês mulheres aqui, o que nós não iríamos pensar? Ainda mais nós estivermos na TPM, né? A mulher, ela cria várias coisas na cabeça. E o Marcelo, para se esquivar disso, Marcelo não fez certo, óbvio, em ter ameaçado a tia para receber o dinheiro, mas respondendo a pergunta novamente, mais uma vez, da acusação. Continuando, em relação ao motivo fútil, começamos por entender o que a legislação brasileira considera como motivo fútil. Como motivo fútil, não se trata apenas de qualquer motivo insignificante, como a acusação quis demonstrar para vocês. Você chega em casa e vê os seus filhos vendo um homem despido, isso é um motivo fútil? Você chega em casa e vê a sua esposa despida com outro homem, isso é um motivo fútil? Motivo fútil é alguém direcionar a mim uma ofensa, um xingamento e eu atirar contra essa pessoa. Agora, não que seja motivo para homicídios, espero que todos me entendam, mas isso é um motivo fútil, não deve ser considerado um motivo fútil. Tanto que o acusado, o réu, ele já confessou, ou seja, o réu não está querendo enganar os senhores. O réu confessou, ele quer pagar pelo que ele cometeu. Mas também não é justo que o réu pague além daquilo que ele cometeu. Se o nosso Código Penal traz atenuante ou o homicídio privilegiado pela violenta emoção ou afasta o motivo fútil, nós deveremos sim afastar, se os senhores entenderem pertinente. Trouxe aqui também, para os senhores, uma jurisprudência da TJ de Goiânia. Oficial, você me entrega, por gentileza? Uma jurisprudência no qual eu peço que os senhores se atentem à parte que está grifada, onde fala assim, o mesmo caso, é um caso idêntico, onde ocorreu um homicídio por ciúme e infidelidade da esposa. Fala assim, motivo fútil, ciúmes e infidelidade, qualificadora excluída, tendo em vista a existência de prova inequívoca de que o crime foi cometido em razão de ciúme, motivado pela traição da esposa, e levando em conta que tal sentimento não se coaduna com a frivolidade. Procede-se à exclusão da qualificadora prevista, ou seja, em um caso idêntico a esse, a qualificadora foi afastada pelo entendimento do Tribunal de Goiânia. Um caso extremamente parecido com esse. E novamente eu peço que os senhores se coloquem no lugar do réu. Imagine a dor e o susto de quem estava trabalhando por muito tempo e chegar em casa e se deparar com a cena dessa. Isso não pode ser considerado motivo fútil. E outra coisa, né, a sobrinha da vítima aqui em seu interrogatório deixou claro que a vítima se divertia por estar ficando com a mulher casada. Ela teve um tempo ali de fugir, como a Limara falou, mas não, ela continua ali para provocar a vítima. Só que no momento que a vítima chegou, ele não esperava que a vítima iria tirar a sua vida, mas ele continuou ali. Provavelmente deve ter pensado, se ele for homem, ele vai me encarar. E normalmente ele poderia ter pensado isso, por isso que ele continuou ali. Mas, enfim, continuando, quero me dirigir a Vossa Excelência sobre a atenuante da corrupção espontânea e falar que o réu ele não só confessou, mas confessou de forma voluntária, sem uma coação. Então ele merece atenuante de diminuição de pena em razão da confissão espontânea. Eu agradeço ao Conselho de Sentença, peço que analisem e afastem o motivo fútil, reconheçam a violenta emoção, como também a Vossa Excelência a confissão espontânea. Agradeço, muito obrigada a todos.
Pois bem, neste momento, rapidamente, nós passaremos a fazer os procedimentos em uma sala secreta, acusação, defesa e jurados. Por favor, os jurados se dirijam nesse momento até essa sala, ali ao lado, nossa sala secreta. Peço que os demais aguardem o retorno com a sentença, buscaremos ser o mais breve possível. Pois bem, passarei nesse momento a realizar a leitura da sentença. Considerando os fatos já narrados e a soberana decisão do Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado à imputação delitiva de homicídio nos artigos 121 do simples, homicídio simples, nos artigos 121 do Código Penal e 347, tendo como vítima a pessoa identificada como Euclides Ribeiro e o réu Marcelo Pires de Aguiar, qualificado nos autos pela prática do delito de homicídio. Ademais, condeno a ré Débora Santos Gomes, qualificada nos autos pela prática do crime tipificado no artigo 347, parágrafo único do Código Penal. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal. O acusado Marcelo Pires de Aguiar responderá à pena pelo período de 12 anos e 8 meses em regime inicialmente fechado. Quanto à conduta social, verifico que o denunciado é propenso a atos violentos e ilegalidades, uma vez que ameaçou a sua tia de morte e já agrediu a companheira, motivo pelo qual valoroso negativamente. Com relação à personalidade, não há nos autos laudos médicos, psicológicos e exames complementares que atestem negativamente. As consequências são graves, uma vez que a vítima deixou 3 filhos. As circunstâncias são negativas, pois o réu agiu na frente de seus 2 filhos menores, bem como da esposa, colocando-se em risco. O delito tipificado, agora em relação à ré Débora, o delito tipificado no artigo 347 do Código Penal é punível com reclusão de 3 meses e 2 anos de reclusão. Analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP, denoto que a culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade da conduta da ré, é anormal à espécie. Contudo, verifico que a ré confessou a prática delitiva. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu não possui condenação criminal, motivo pelo qual deixou de valorar negativamente. Quanto à conduta social, verifico que a denunciada não possui elementos de reprovabilidade. Com relação à personalidade, não há nos autos laudos médicos, psicológicos e exames complementares que atestem negativamente. As consequências são graves, uma vez que a vítima deixou 3 filhos. As circunstâncias são negativas, pois a ré agiu na frente de seus filhos menores, colocando-as em risco. Assim, sendo fixo a pena base a acusada em 2 meses de reclusão, que substituo por uma pena restritiva de direito nos termos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal. Incabível a concessão de surces, condena a ré ao pagamento das custas processuais. Não reconheço ao acusado o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, tendo em vista que permaneceu foragido durante a tramitação do processo, conforme bem relatado na decisão de folhas 4.306 dos autos, revelando-se a sua custódia como sendo necessária para garantir a futura aplicação da lei penal e ordem pública, tendo em vista ser reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 312 do CPP. Expressa-se a competente guia de execução provisória. Após o trânsito em julgado, lança-se o nome do réu no rol dos culpados. Expressa-se guia de execução criminal definitiva. Procedam-se às comunicações de estilo e arquivem-se. Dou esta por lida e publicada no plenário do Tribunal do Júri e dela intimada às partes. Registra-se. Sessão plenária do Egrégio Tribunal Popular do Júri da Comarca de Marcelândia, Estado do Mato Grosso, aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2023. Gostaria de agradecer ao MP, defensor, serventuários, policiais e aos presentes no trabalho da sessão pelo comportamento educado que permitiu o desenvolvimento dos trabalhos sem interrupções. Agradeço ainda a todos os senhores jurados, sorteados, pelo atendimento ao chamado deste juízo para prestarem seus relevantes serviços à Justiça, como todos os presentes do plenário.
plenário, agradecemos, meu muito obrigado. Não havendo mais processos a serem julgados na presente instrução periódica do júri, dou os trabalhos por encerrados. Boa noite, obrigada a todos.